Chovia há dias, aquele tipo de chuva que não grita, mas insiste, que não destrói, mas esvazia. Gotas finas e contínuas batiam contra os vidros da janela como se pedissem permissão para entrar. Lá dentro, o silêncio era quase sólido. O relógio na parede marcava 5h42 da manhã, mas o homem já estava acordado há horas. Sentado na beira da cama, mãos no rosto, cotovelos nos joelhos, ele respirava devagar, como se cada inspiração do mundo lhe fosse emprestada. Dr. Miguel Duarte era um cirurgião renomado. Referência em neurocirurgia, autor de artigos internacionais, convidado para congressos ao redor do mundo. Aos 44 anos, havia alcançado tudo o que um médico poderia desejar: prestígio, dinheiro, respeito. E com isso, também a solidão elegante que muitos confundem com liberdade. Morava sozinho em um apartamento luxuoso no alto de um condomínio em São Paulo, com vista panorâmica para uma cidade que nunca dormia, nem chorava. Naquela manhã, como tantas outras, Miguel vestiu o jaleco ainda meio úmido de suor da noite anterior. Tinha passado horas no hospital, operando um jovem com um tumor delicado. A cirurgia foi bem-sucedida, como sempre. Ele era impecável. Preciso. Quase frio. Sua fama vinha da técnica, mas também da ausência de emoção. Era conhecido por não se envolver com os pacientes, por não criar laços. O bisturi não pode tremer por empatia, dizia sempre. Mas naquele dia, algo estava diferente. Miguel desceu para a garagem às 6h10. O céu ainda estava escuro, coberto de nuvens carregadas. A cidade começava a despertar, e com ela, os buzinaços, os vendedores de guarda-chuva, os engarrafamentos. Ele entrou no carro, um sedã preto de luxo. Ligou o rádio para ouvir as notícias e seguiu para o hospital, onde uma agenda cheia o aguardava. Atravessava a Marginal Pinheiros quando tudo aconteceu. Era uma curva simples, já conhecida, que fazia quase de olhos fechados. Mas naquela manhã, talvez pela distração, talvez pelo asfalto molhado, talvez por um destino teimoso, Miguel perdeu o controle do carro. O veículo derrapou, rodou 3 vezes, e antes que ele pudesse reagir, tudo virou silêncio. Quando abriu os olhos, havia fumaça, cheiro de óleo queimado, gosto de ferro e sangue. A dor era insuportável. Tentou mexer os braços. Nada. Tentou gritar. Um som rouco saiu da garganta. Pessoas começaram a se aproximar, vozes distantes, sirenes ecoando ao longe. Um paramédico enfiou a cabeça pela janela estilhaçada. Doutor Miguel, consegue me ouvir? Ele apenas piscou. Acordou 2 dias depois, em um quarto de hospital. As luzes eram pálidas demais, o ar frio demais. Na poltrona ao lado, o diretor do hospital. Dr. Ernesto o observava em silêncio. Miguel, disse ele ao vê-lo despertar. Foi um acidente sério. Miguel tentou levantar a cabeça, mas um peso imenso parecia pressionar seu corpo contra o colchão. Minhas mãos? Balbuciou. Ernesto baixou os olhos. Você fraturou várias vértebras cervicais. Os médicos ainda estão avaliando, mas há uma chance real de que tenha perdido a mobilidade nos braços. E talvez parcial nas pernas. O mundo desabou ali. Não com estrondo, mas com o vazio absoluto do nada. Como se tudo que fazia sentido tivesse sido apagado com um único gesto cruel. A cirurgia que ele havia feito 2 dias antes, a última, tinha sido perfeita, irrepreensível. E agora, suas mãos, aquelas mãos que salvaram milhares de vidas, estavam inúteis. As semanas seguintes foram um tormento. Miguel foi transferido para um centro de reabilitação. Tinha enfermeiras dedicadas, fisioterapeutas, otimistas, psicólogos insistentes. Mas nada adiantava. Ele recusava visitas. Não queria ver colegas, amigos, nem familiares. A mãe tentou aparecer, uma senhora de cabelos brancos e olhos cansados, mas ele pediu que fosse embora. Seu mundo, construído meticulosamente por décadas, havia ruído. E ele se recusava a viver nos escombros. Eu sou um cirurgião. Sem minhas mãos não sou nada, repetia como um mantra sombrio. Até que um dia simplesmente fugiu. Não queria mais o hospital. Não queria mais a compaixão nos olhos dos outros. Saiu sem avisar,
pegou um táxi com o pouco dinheiro que tinha no bolso e mandou o motorista deixá-lo no centro da cidade. Longe de tudo, foi o que pediu. E foi assim que o Dr. Miguel Duarte, uma lenda da medicina, se viu caminhando lentamente, com uma bengala, passos trêmulos e olhar perdido, pelas ruas frias do centro de São Paulo. Ali, entre prédios pichados, vendedores ambulantes e barracas de plástico, ninguém o reconhecia. Ninguém sabia seu nome. Era apenas mais um homem quebrado entre tantos outros tentando sobreviver ao invisível. Passou a viver em um pequeno hotel decadente, desses que cobram por semana. Comia em padarias baratas, usava roupas simples, evitava espelhos. Passava horas sentado em bancos de praça, observando o movimento, a pressa dos outros, o som dos passos alheios. Às vezes, chorava em silêncio. Outras vezes, apenas existia. Foi numa tarde nublada que ele o viu pela primeira vez. O menino tinha não mais que 9 ou 10 anos. Magro, pele escura, cabelo raspado. Usava uma camisa surrada do Corinthians, calça rasgada no joelho e chinelos de dedos. Estava sentado na calçada, perto do metrô Sé, com uma caixinha de doces no colo e uma placa de papelão escrita à mão. R$1. Ajude um sonho. Miguel não ia parar. Estava apenas passando, mas algo naquele olhar o segurou. Não era olhar de piedade nem de miséria. Era um olhar direto, firme, quase orgulhoso. Um olhar que parecia dizer: não me subestime. O médico parou. Como você se chama? Ninguém perguntou isso hoje, disse o menino com um meio sorriso. Mas eu me chamo Ravi. Miguel tirou uma moeda do bolso e jogou na caixinha. Um doce, por favor. Ravi entregou um pequeno bombom enrolado em papel colorido. É de brigadeiro. Eu mesmo fiz com minha tia, quando ela tem gás. Miguel sorriu pela primeira vez em semanas. E qual é o seu sonho? O menino respondeu sem hesitar. Ser inventor. Inventor? Sim. Quero criar coisas que ajudem pessoas, tipo aquelas próteses que os caras dos vídeos usam. Vi um vídeo de um menino sem braço que ganhou uma mão robô. Eu queria fazer uma dessas. Ou melhor ainda, um cérebro mecânico, para ajudar quem tem problema de cabeça. Miguel ficou parado, em silêncio. A chuva começava a cair de novo, fina, fria, mas ele não sentia. Aquela criança de rua, sem sapatos, vendendo doces, falava de próteses e cérebros como se fosse possível. Você estuda? Quando dá, tem uma mulher que ensina umas coisas na igreja. E eu leio uns livros da biblioteca. Eles deixam pegar emprestado. Naquele dia, Miguel comprou 5 doces, e no dia seguinte, voltou, e no outro também. Sem perceber, criou uma rotina. Toda tarde, passava pela Sé. Sentava-se no banco ao lado da banca de Ravi, conversava com ele, ouvia suas ideias mirabolantes. O menino era curioso, criativo, tinha uma forma de ver o mundo que Miguel havia esquecido que existia. Você já viu o céu de cabeça para baixo? Perguntou Ravi certa vez. Como assim? Quando deita no chão e olha entre as pernas. Fica tudo estranho. A gente ri. Parece outro mundo. E por que faria isso? Porque é engraçado. E às vezes, para entender o mundo, a gente precisa olhar de outro jeito. A frase ficou martelando na cabeça de Miguel por dias. Olhar de outro jeito. Talvez, só talvez, a vida estivesse tentando lhe mostrar um outro ângulo. Uma outra forma de ser útil. Uma nova maneira de existir. Foi Ravi quem perguntou um dia. O senhor já foi médico, né? Miguel se espantou. Como sabe? Suas mãos. E seu jeito de andar. E o jeito que olha quando alguém tá tossindo. Parece que tá escaneando. Miguel riu. Eu fui, mas não sou mais. Mas se o senhor conhece o corpo por dentro, talvez possa me ensinar. Tipo, como funciona o cérebro. E foi ali, sentado no chão, em meio à sujeira da rua e ao barulho dos ônibus, que Miguel começou, pela primeira vez, a ensinar sem bisturi. Desenhou com giz num pedaço de papelão, explicou sobre sinapses, falou de neurônios, de memória, de reflexos. Ravi ouvia com olhos brilhando, fazia perguntas, apontava ideias, criava conexões. Miguel sentia, pela primeira vez desde o acidente, algo acender dentro do peito.
algo próximo de sentido, de valor, de vida. E mal sabia ele que aquela criança com pés sujos e mente luminosa ainda iria ensinar muito mais. As semanas foram passando, e o que começou como um encontro casual entre dois mundos distantes transformou-se em algo que Miguel não conseguia mais explicar. Ou talvez não quisesse. Era estranho. Ele, que outrora evitava qualquer contato emocional com os pacientes, agora esperava ansiosamente pela hora de caminhar, com sua bengala, até a Praça da Sé para conversar com um menino de rua. Havia algo em Ravi que não era comum. Ele falava com inteligência, sim, mas era mais que isso. Era como se sua mente não tivesse sido contaminada pela dor que seus olhos já haviam visto. Era como se tivesse feito um pacto invisível com a esperança. Uma escolha deliberada de ver beleza, onde a maioria via desespero. Miguel, por outro lado, se sentia cada vez mais dilacerado por dentro. Durante o dia, sorria e ensinava, mas à noite, no quarto mofado do hotel, o silêncio voltava a gritar. Sentia a ausência das mãos como uma amputação da alma. Já não conseguia escovar os dentes sozinho. Vestir a camisa era uma batalha. Escrever era impossível. Ainda tinha movimentos nos ombros, nos cotovelos, mas as mãos estavam imóveis como mármore. Certa noite, Ravi apareceu com uma folha dobrada e a colocou sobre o colo de Miguel. Fiz para você era um desenho, mal feito, com traços infantis e cores tortas, mas de uma sensibilidade brutal. Mostrava um médico de jaleco, de mãos grandes e rosto sem boca, com um menino ao lado apontando para o céu. No céu, em vez de estrelas, havia engrenagens, fios e circuitos. Por que o médico não tem boca? Perguntou Miguel, porque ele ainda não descobriu como sorrir de novo. Mas eu vou ajudar. Miguel sentiu o peito apertar. Aquilo era mais que uma metáfora. Era um espelho. No dia seguinte, decidiram fazer algo diferente. Ravi levou Miguel até uma praça mais afastada, perto de um galpão abandonado onde, segundo ele, alguns amigos se reuniam para montar coisas com peças achadas no lixo. Tipo um laboratório de invenções, disse com entusiasmo. Às vezes, a gente acha impressora quebrada, micro-ondas, ventilador, e desmonta tudo. Dá para entender. Como funcionam as coisas? É tipo cirurgia, só que sem sangue. O espaço era escuro, úmido, com cheiro de mofo e plástico queimado. Mas havia algo ali. Um tipo de energia criativa, caótica, vibrante. Cabos pendurados, placas-mãe enfileiradas, pilhas de papelão. 3 outros garotos estavam lá, entre 8 e 12 anos, todos de chinelos, roupas surradas e olhos atentos. Esse é o Miguel. Ele era médico de cérebros, anunciou Ravi com orgulho. Os meninos fizeram silêncio. Depois, um deles falou. Tipo, doutor que vê pensamento? Quase isso, disse Miguel sorrindo pela primeira vez em dias. E ali, entre o improviso e a sucata, ele começou a ensinar o que sabia. Usou peças de mouse para explicar sinapses. Um tubo de máquina de lavar virou axônio. Um cooler, metáfora de oxigenação cerebral. Era como dar aula de neurociência com Lego quebrado. E funcionava. Aquelas tardes tornaram-se sagradas. Miguel acordava cedo, caminhava devagar até a Sé, encontrava Ravi, almoçavam algo barato, geralmente pão com mortadela e suco de caixa, e depois iam para o galpão. Ele ensinava, eles desmontavam, criavam, imaginavam. Ravi fazia perguntas difíceis, desafiava conceitos, conectava ideias. Certa vez, Miguel tentou desenhar com a mão esquerda. Frustrado, rabiscou uma espiral tremida e jogou fora. Ravi pegou o papel do chão e colou na parede do galpão. Tá torto, disse Miguel irritado. Mas é seu, e tá vivo. E é o começo. Numa das tardes, Ravi chegou atrasado. Estava ofegante, com o lábio cortado e o olho roxo. Miguel gelou. O que aconteceu? Um cara tentou roubar meus doces. Eu corri, mas ele me deu um soco. Foi só isso. Onde ele tá agora? Não importa, tô bem. Só me ajuda com aquela parte do cérebro da raiva. Miguel quis chorar, mas engoliu. Sabia que aquilo era comum, que a rua não tinha regras, que ser criança ali era sobreviver todos os dias. Decidiu então fazer algo.
Naquela noite, com muito esforço, escreveu uma carta com a ajuda de um assistente social que conhecera num abrigo. Contou sobre Ravi, sobre os outros meninos, sobre o galpão. Pediu apoio. Contou sua própria história sem vergonha. Mandou a carta para uma ONG que trabalhava com educação alternativa. Uma semana depois, recebeu uma resposta. Querem conhecer o projeto? Disse ao menino com um brilho no olhar que há meses não aparecia. Ravi pulou. Sério? Eles vêm aqui? Sim, na próxima terça, mas a vida, mais uma vez, não espera. Na segunda-feira à noite, o galpão foi invadido. Um grupo de viciados em crack em busca de cobre e peças para vender destruiu tudo. Quebraram as bancadas, arrancaram fios, incendiaram parte do teto. Quando Miguel e Ravi chegaram no dia seguinte, só restava cinza e fumaça. O menino ficou, em silêncio, por longos minutos. Depois sentou no chão, sujo de fuligem, e chorou. Eles mataram nosso cérebro. Miguel sentou ao lado dele. Tocou sua mão com a ponta dos dedos paralisados. O cérebro ainda tá vivo, Ravi, porque tá aqui, disse apontando para a cabeça do garoto. E ninguém pode invadir isso, mas sentiu-se impotente. Viu nos olhos de Ravi a frustração que ele próprio sentira tantas vezes nos últimos meses. A sensação de construir algo com as próprias mãos e depois ver tudo ruir. Mas Ravi, como sempre, reagiu rápido. Se a gente não tem lugar, a gente faz outro. Se eles queimaram tudo, a gente reconstrói. Do zero. Melhor. Como, Ravi? Com o quê? Com tudo o que sobrou. Vontade, cabeça e o Senhor. Naquela noite, Miguel não dormiu. Pensou em tudo. Na carreira, no acidente, nas mãos. Pensou no menino. Pensou na esperança. E pela primeira vez, escreveu novamente. Com a ajuda de um programa de voz, redigiu um novo projeto. Mais ambicioso. Mais corajoso. Chamou de Neuro na Rua. Uma iniciativa para ensinar neurociência e engenharia criativa a crianças em situação de rua. Com linguagem simples, materiais, reciclados e oficinas práticas. Uma forma de devolver sentido para ele e para elas. Na semana seguinte, apresentou a proposta à ONG. Mostrou fotos, vídeos, relatou o impacto em Ravi e nos outros. Falou de como a rua precisava mais de neurônios do que de esmolas. O projeto foi aprovado. E assim, nasceu a primeira oficina oficial do neuronarrua.com doações. Alugaram um espaço modesto perto da estação Armênia. Transformaram-no num laboratório criativo. Montaram mesas, compraram kits simples, fizeram parceria com uma universidade que forneceu estagiários. E Miguel voltou a ensinar, agora com estrutura, com apoio, com propósito. Ravi virou símbolo do projeto. Era o garoto propaganda, o primeiro aluno, o braço direito. Era quem explicava para as outras crianças como tudo funcionava. Seu desenho do médico sem boca virou o logotipo da iniciativa, agora com um leve sorriso no rosto. Aos poucos, outras crianças começaram a chegar. Meninas e meninos com histórias pesadas, com olhares desconfiados, mas também com fome de sentido. Miguel os acolhia como podia. Ainda não movia as mãos, mas já movia o coração. Um dia, durante uma oficina sobre reflexos motores, uma das crianças perguntou: Professor Miguel, você vai curar sua mão? Ele respirou fundo. Talvez não, mas às vezes, quando a gente perde algo, descobre outra coisa no lugar. E eu tô aprendendo a sentir com o que sobrou. Na saída, Ravi ficou em silêncio por alguns minutos. Depois disse: Sabe, eu acho que suas mãos ainda salvam vidas. Só que agora, elas não precisam cortar. Elas só precisam estar. Miguel quase chorou. E pela primeira vez desde o acidente sentiu que talvez, só talvez, estivesse inteiro de novo. O projeto Neuro na Rua crescia mais rápido do que Miguel podia imaginar. Em apenas 2 meses, o que era uma pequena oficina improvisada se tornara um verdadeiro ponto de encontro para crianças e adolescentes de várias partes da cidade. O espaço perto da estação Armênia agora vibrava com vozes curiosas, dedos sujos de graxa, risadas altas e um desejo palpável de aprender. Havia caixas cheias de placas eletrônicas, garrafas PET transformadas em turbinas e peças de ventiladores, desmontadas sobre mesas.
Miguel sentia um cansaço diferente daquele que conhecera na sala de cirurgia. Era um cansaço bom. Um cansaço de quem finalmente sabia o motivo pelo qual acordava todos os dias. Mesmo com os movimentos limitados, ele era a alma do lugar. Falava, mostrava, inspirava. E por trás de tudo, Ravi era o coração pulsante que fazia tudo acontecer. O menino agora andava com uma prancheta de papelão presa com fita adesiva. Anotava as ideias dos outros, fazia desenhos técnicos, organizava os turnos, incentivava os mais tímidos. Tinha um brilho nos olhos que já não cabia só nele, mas como toda luz intensa, essa também começava a incomodar sombras. Miguel começou a perceber. Um homem estranho passou a rondar a entrada do galpão em algumas tardes. Sempre de boné, com o rosto parcialmente coberto, fingindo vender balas ou catar latinhas. Mas seus olhos não procuravam sucata, procuravam alguém. Procuravam Ravi, Nando. Terceira vez que o viu, Miguel comentou. Ravi, aquele homem, você conhece? O menino hesitou. Não, é só um cara da rua. Tem muitos. Mas Miguel sentiu o silêncio escondido atrás da resposta. Dias depois, enquanto organizava alguns kits para da oficina da tarde, ouviu um barulho do lado de fora. Gritos abafados. Saiu com dificuldade, apoiando-se na bengala, e encontrou Ravi encostado na parede com os olhos arregalados e o rosto pálido. O homem de boné estava a poucos metros, sendo afastado por 2 voluntários. Tá tudo bem? Miguel perguntou ofegante. Ravi apenas balançou a cabeça, mas não falou mais nada naquele dia. Na manhã seguinte não apareceu. Miguel esperou. 2, 3, 4 horas. Nada. Tentou perguntar aos outros meninos, mas ninguém sabia. À noite tentou contato com o abrigo parceiro com a ONG. Nada. Nos dias seguintes, sua ausência virou um buraco. O galpão estava cheio. Os projetos continuavam, mas a ausência de Ravi era como um eco que não parava de voltar. Era como se o coração tivesse parado de bater e o cérebro insistisse em continuar funcionando. Na quinta-feira, Miguel não aguentou. Decidiu procurar. Foi até a Sé, a Cracolândia, os arredores da Estação da Luz. Passou por becos, vielas, perguntou para camelôs, para garis, para policiais. Mostrou um retrato de Ravi desenhado a lápis. Ninguém sabia, ninguém tinha visto. Quando estava prestes a desistir, ouviu uma voz fraca vindo de um canto entre 2 caçambas. Doutor? Era ele. Estava encolhido, com os lábios rachados, os olhos fundos, o corpo sujo e machucado. Miguel correu como pôde até ele, ajoelhou-se com esforço e segurou sua mão. O que aconteceu com você, Ravi? Eu tentei fugir, mas ele me achou de novo. Quem? O menino demorou. Meu pai. A palavra veio como um soco. Miguel sentiu o ar sumir por um instante. O menino nunca falava da família. Dizia que morava com uma tia que às vezes sumia por dias, que fazia doces quando tinha gás. Mas nunca havia mencionado um pai. Ele disse que eu valho dinheiro. Que agora que eu tô famoso com o projeto, as pessoas iam pagar para ter um menino como eu. Que posso dar lucro. Miguel sentiu o sangue ferver. Levou Ravi até o galpão, limpou suas feridas, ligou para a ONG, falou com advogados. Em pouco tempo, conseguiu uma medida de proteção provisória. Ravi foi encaminhado para uma casa de acolhimento segura, administrada por uma organização séria. Tinha cama limpa, comida quente e acompanhamento psicológico. Mas mesmo assim, o menino ficou diferente. Estava mais quieto, menos sorridente. Quando desenhava, fazia robôs tristes com olhos caídos e engrenagens quebradas. Quando falava de invenções, usava termos como mecanismos de fuga, travas de segurança e desativadores de ameaças. Miguel percebeu que o trauma havia deixado marcas invisíveis, e isso o devastava. Em uma das sessões de oficina, decidiu falar. Ravi, você lembra quando disse que eu ainda podia salvar vidas com minhas mãos? O menino assentiu. Acho que você me salvou também. Só que agora, eu quero tentar salvar você de volta. Não só do seu pai, mas do que ele deixou dentro de você. Ravi não respondeu. Mas naquele dia, voltou a desenhar. E desenhou um menino com capa, voando sobre a cidade, sem medo. Enquanto isso, o projeto Neuro na Rua
começava a atrair a atenção da mídia. Uma reportagem curta num jornal local mostrou o galpão, os projetos, os desenhos das crianças. Miguel deu entrevista. Falou com a voz trêmula sobre sua queda e sua reconstrução. Falou de Ravi. Falou de todos os pequenos cérebros que agora brilhavam entre fios e parafusos. No dia seguinte, o vídeo da matéria estava em todos os lugares. Milhares de visualizações, comentários emocionados, pedidos de ajuda. Gente querendo doar, participar, apoiar, mas com a luz as sombras também crescem. 3 dias após a reportagem, o advogado da ONG ligou para Miguel com voz tensa. O pai de Ravi apareceu, com um advogado. Ele quer a guarda. O quê? Ele disse que o projeto está usando o menino como vitrine e que ele tem direito legal sobre o filho. Mesmo com o histórico de abandono, a ausência de registros formais dificulta a situação. Miguel perdeu o chão. Ele não pode levar Ravi, ele vai destruí-lo. Estamos fazendo o possível, mas vai ser necessário um depoimento do menino. Ele terá que enfrentar o pai. Quando deram a notícia a Ravi, o menino ficou em silêncio. Depois perguntou: se eu disser a verdade, eles acreditam? A verdade é sua maior força, Ravi, disse Miguel. E você não está mais sozinho. Dia da audiência chegou. Miguel, de terno escuro e bengala firme, entrou com Ravi na sala. O menino estava sério, com os cabelos penteados e a camisa do projeto Neuro na rua. Do outro lado, o pai, um homem magro, rosto seco, olhos vazios. Seu advogado parecia arrogante, confiante. Ravi foi chamado para depor. Sentou-se. Respirou fundo e falou: eu fui deixado na rua quando tinha 6 anos. Meu pai usava drogas, me batia, me vendia doce que ele roubava. Às vezes me trancava num quarto. Eu fugi. Achei que ele tinha morrido. Só voltei a ver ele agora, depois que virei notícia. E você quer voltar para ele? Perguntou a juíza. Não. Eu não quero nunca mais ver ele. Eu só quero continuar aprendendo. Eu só quero continuar existindo sem medo. A juíza olhou nos olhos do menino por longos segundos. Entendido. Ao final da sessão, foi decretada a suspensão permanente da guarda. Ravi continuaria protegido, e a ONG iniciaria o processo de adoção por uma família responsável, se fosse da vontade dele. Do lado de fora do fórum, Miguel sentou-se num banco, exausto. Ravi se aproximou, devagar. Você acha que algum dia eu posso ser parte de uma família? Você já é, respondeu Miguel com a voz embargada. E se você deixar? Eu quero continuar sendo parte da sua também. Ravi sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, sem medo, e naquela noite, em vez de dormirem em seus lugares separados, ficaram até tarde no galpão, montando juntos um novo projeto. Um braço mecânico que pudesse se mover com comandos de voz. Um dia, eu vou fazer suas mãos funcionarem de novo, doutor, disse Ravi, sério. E um dia, eu vou fazer você voar sem precisar fugir, respondeu Miguel. Ambos sabiam que talvez aquilo fosse apenas sonho, mas agora os dois acreditavam em sonhar. O braço mecânico era uma ideia ousada, quase improvável, mas no galpão onde o improvável já tinha virado rotina, não existiam limites para a imaginação. Ravi ficava horas mexendo nas peças, fazendo testes com sensores de movimento, motores, de rotação e códigos simples de programação com a ajuda dos voluntários da universidade. Era como se ele respirasse tecnologia. A cada erro, sorria. A cada acerto, gritava. Às vezes, nem percebia que Miguel o observava com os olhos cheios de orgulho e uma pontada de dor. O doutor, agora, caminhava com mais firmeza, mas continuava sem o controle das mãos. A paralisia era permanente, diziam os laudos. E ainda assim, Ravi teimava em desafiar os limites da medicina com fios, ímãs e força de vontade. Um dia isso aqui vai te ajudar a segurar uma xícara, depois uma caneta, e depois, talvez um bisturi de mentira. Dizia ele com olhos brilhando. Eu trocaria tudo isso só para te ver voando longe. Respondia Miguel com voz baixa. E não era exagero. O menino crescia rápido. Já tinha 11 anos e sua mente avançava com uma velocidade impressionante. Lia livros sobre robótica, neurologia, programação, comportamento humano.
Fazia anotações como se estivesse escrevendo sua própria ciência. Um dos voluntários da universidade comentou com Miguel num café da tarde. Esse menino tem um QI acima da média. Ele precisa de mais do que podemos oferecer aqui. Já pensou em tentar uma bolsa para escolas técnicas, cursos fora do país? A ideia ficou martelando na cabeça de Miguel. Naquela mesma semana, durante uma das oficinas, o ex-médico se sentou ao lado de Ravi e propôs: Você já pensou em estudar fora do Brasil? Tipo, outro estado? Tipo, outro país? Ravi arregalou os olhos. Eu nunca andei nem de avião. Então tá na hora de começar a pensar nisso. Tem programas de intercâmbio, bolsas para jovens inventores. A gente pode tentar. Juntos. O menino mordeu os lábios pensativo. Mas e o galpão? E você? Eu vou continuar aqui. Mas se você puder ir mais longe, eu seria o primeiro a empurrar suas asas. Naquela noite, Ravi não dormiu, e no dia seguinte, chegou com uma pasta improvisada cheia de folhas dobradas, ideias malucas, rascunhos de projetos e uma carta escrita à mão. Meu nome é Ravi e eu não tenho sobrenome, mas tenho vontade. Quero estudar para criar máquinas que ajudem pessoas. Já fui vendido, já fui chutado, já dormi em papelão molhado. Agora durmo com ideias. E se tiver um lugar onde eu possa aprender mais, me leva para lá. Eu não prometo ser o melhor, mas prometo tentar com tudo que eu sou. Miguel leu a carta com lágrimas escorrendo e soube naquele momento que faria o impossível acontecer. Mandaram a candidatura para uma fundação europeia que financiava jovens talentos em situações de vulnerabilidade. Incluíram vídeos do projeto Neuro na Rua, depoimentos dos voluntários, os desenhos e protótipos de Ravi, a carta e uma gravação feita com a ajuda da equipe de audiovisual da ONG. Nela, Miguel aparecia diante da câmera com voz trêmula dizendo: Esse menino salvou minha vida. Quando eu perdi tudo, carreira, função, identidade, ele me devolveu a esperança. E se ele tiver a chance, vai devolver isso ao mundo em dobro. Só precisa de uma porta aberta. O tempo de espera foi uma tortura. Enquanto isso, o galpão seguia firme. Mais crianças chegavam. Algumas ficavam, outras sumiam. A rua ainda era um monstro de muitas bocas. Mas o projeto agora tinha parcerias com escolas locais, oficinas regulares e até um pequeno canal no YouTube, onde Miguel narrava conceitos de neurociência com linguagem simples. Os vídeos gravados com a ajuda dos voluntários eram ilustrados com os desenhos de Ravi e de outras crianças. Miguel narrava com a voz grave e calma e, mesmo com as mãos imóveis, encontrava novas formas de tocar. Certa noite, ao terminar uma gravação sobre plasticidade cerebral, Ravi o observou em silêncio e depois disse: Engraçado, né? Você ensinava a reprogramar cérebros com cirurgia. Agora faz isso com palavras. E você me ensinou a reprogramar o meu com amor. Ravi abaixou a cabeça, emocionado. Eu só queria que meu cérebro esquecesse algumas coisas. Tipo o quarto trancado, o grito, a fome, a primeira vez que apanhei, porque chorei. Eu queria deletar isso. Miguel aproximou-se com o corpo inteiro curvado pela emoção. Talvez a gente não possa apagar, mas a gente pode escrever por cima, como um arquivo novo sobre o velho. E esse novo é você que escolhe. A notificação da fundação veio 2 dias depois. Miguel abriu o e-mail com o coração batendo no peito como um tambor em marcha. Assunto: seleção aprovada. Ravi, Neuro na Rua. Ravi havia sido aceito, com bolsa integral. Passagem, hospedagem, curso técnico em próteses neurais numa escola em Amsterdã, acompanhamento psicopedagógico, mentoria e até auxílio para envio de projetos próprios. Miguel largou o celular no colo, olhou para o teto e chorou. Ravi entrou no galpão minutos depois, correndo, já sabendo. Alguém da ONG tinha contado. Pulou no colo do doutor como uma criança que volta a acreditar que pode ter futuro. Eu vou, doutor. Eu vou para a Holanda. Por um momento tudo era luz, mas como toda luz intensa, sim, ela incomoda sombras. Na semana seguinte, às vésperas da viagem, o galpão foi invadido. Desta vez, não por viciados,
mas por vândalos desconhecidos. Quebraram tudo, picharam as paredes, roubaram os equipamentos mais caros e deixaram um bilhete escrito com tinta vermelha: lugar de marginal não é em universidade. O baque foi brutal, crianças chorando, voluntários atônitos. Miguel teve uma leve crise nervosa ao ver o estrago. Precisou sentar, suava frio, sentia o peito apertado. Foi por minha causa? Perguntou Ravi com os olhos cheios de culpa. Foi por causa do medo que gente ignorante tem daquilo que não pode controlar. O fato ganhou repercussão. Uma nova matéria foi ao ar, e desta vez viralizou. O vídeo mostrava o galpão destruído, e em seguida, cenas de antes. Crianças sorrindo, aprendendo, criando. Miguel falou com os olhos marejados. Se eles acham que podem parar um cérebro com um pedaço de pau, estão profundamente enganados. Nós somos mais fortes do que o medo. As doações dobraram. Mais voluntários apareceram. A Fundação Internacional ofereceu ajuda para reformar o espaço. A tragédia, de alguma forma, fez o projeto crescer ainda mais. E, finalmente, o dia da viagem chegou. Era uma manhã cinzenta. O céu parecia conter a respiração. Miguel foi com Ravi até o aeroporto. A ONG tinha providenciado todos os documentos: passaporte, visto, uniformes. O menino usava um moletom azul com o logotipo do projeto. O médico de boca semiaberta, quase sorrindo. Na sala de embarque, antes do último portão, Ravi virou-se para Miguel. Se você quiser, quando eu voltar, posso ser seu assistente, ou seu estagiário, ou só seu amigo. Você já é tudo isso, Ravi. E mais. E se lá, eu inventar alguma coisa incrível, tipo uma luva que faz você tocar de novo? Então, talvez, eu finalmente possa escrever o livro da minha vida com as minhas próprias mãos. Ravi segurou a mão imóvel de Miguel e a encostou no próprio peito. Você já está escrevendo. Aqui. Se abraçaram. Longo, silencioso, necessário. Miguel não chorou ali. Esperou o menino desaparecer no portão. Só então sentou-se, tirou os óculos e deixou as lágrimas escorrerem livremente. Não eram de perda, eram de completude, porque pela primeira vez ele sabia que havia feito algo que não precisava de bisturi para ser chamado de cura. O galpão parecia maior sem Ravi. Os fios ainda estavam lá. As bancadas também. As crianças aos poucos voltavam a encher o espaço com suas vozes e projetos. Mas havia um vazio, não no lugar físico, mas no ritmo do coração de tudo aquilo. Era como se a música continuasse tocando, mas sem o seu instrumento principal. Miguel sentia a falta como se fosse parte do corpo. Nos primeiros dias após a partida de Ravi, ele tentou se manter ocupado. Criou novas oficinas. Reescreveu os módulos de neurociência. Gravou vídeos para o canal. Mas à noite, quando o silêncio voltava, era como se o eco da voz do menino ainda rondasse os corredores. No canto da sala, ainda estava colado o primeiro desenho que Ravi fizera. O médico sem boca, de mãos grandes ao lado de uma criança apontando para o céu. Agora, o rosto do médico sorria. Um traço novo que Ravi acrescentara antes de viajar. E toda vez que Miguel olhava para aquele papel, sentia o peito apertar de forma doce e dolorida ao mesmo tempo. Ele escrevia cartas para Ravi toda semana. Contava como o projeto continuava crescendo. Como outras crianças tinham tomado gosto pela criação. Como um menino de 7 anos havia montado uma prótese rudimentar com garrafas PET e palitos de sorvete. Enviava fotos, gravações, vídeos curtos. Ravi, do outro lado do mundo, também escrevia. Às vezes com palavras, às vezes com esquemas técnicos. Mandava protótipos desenhados à mão, ideias malucas, esboços de braços robóticos com sensores de pressão e sistemas de reconhecimento de voz. É só o começo, doutor, dizia sempre. Mas mesmo com a troca constante, a ausência era real. Certa noite, Miguel teve uma crise de ansiedade. Estava sozinho em casa, revisando um dos roteiros para um vídeo, quando sentiu uma pressão no peito, os olhos turvos, uma angústia sem nome. Seu corpo tremeu. Chorou de um jeito que não chorava desde o acidente. Não de dor, mas de saudade. Sentia falta de ouvir a risada do menino. Sentia falta das perguntas, dos olhos atentos,
Da forma como Ravi via o mundo com lentes próprias, lentes que tornavam tudo possível. E, acima de tudo, sentia medo. Medo de que o menino não voltasse mais. Medo de que ele se apaixonasse pela vida nova, pelas oportunidades, pela liberdade, e não houvesse mais espaço para um velho ex-cirurgião de mãos imóveis, parado num galpão do outro lado do mundo. E se ele me esquecer? Perguntou a si mesmo, num sussurro que mal ouviu. Na semana seguinte, ao chegar ao galpão, encontrou um envelope sobre sua mesa. Era grosso, de papel reciclado, com o nome Dr. Miguel Duarte escrito em letra redonda. Ao abrir, encontrou algo inesperado, um convite. Fundação Nobel de Ciência para Jovens Inovadores convida Dr. Miguel Duarte para receber homenagem, como mentor do ano. Miguel leu e releu a carta. Havia um selo oficial, uma assinatura real, um endereço em Estocolmo, na Suécia, e junto ao convite, uma carta de Ravi. Eles me perguntaram quem foi a primeira pessoa que acreditou no meu cérebro. Eu respondi. O homem que perdeu as mãos e me entregou o coração. E eu disse que ele ainda era o melhor cirurgião do mundo. Só que agora, opera com palavras. Eles quiseram te conhecer e te agradecer. Miguel ficou imóvel por minutos. Sentia o peito vibrar como se cada célula de seu corpo estivesse tentando voltar à vida. As mãos ainda estavam imóveis, mas agora pareciam mais leves, como se por dentro algo tivesse se soltado. Decidiu aceitar o convite. A viagem seria dali a 2 meses, tempo suficiente para deixar tudo organizado no galpão. A ONG ajudaria na administração. Os voluntários já sabiam dos protocolos, e Miguel, com o apoio da equipe, começaria a gravar uma série de vídeos especiais para manter contato com os alunos mesmo de longe. A notícia da homenagem saiu em todos os lugares. O doutor que perdeu as mãos e encontrou seu propósito virou manchete. As redes sociais foram inundadas de mensagens emocionadas. Crianças de outras cidades começaram a pedir núcleos do projeto. A prefeitura ofereceu apoio para abrir unidades em outras regiões. Era como se tudo que parecia impossível começasse, finalmente, a ser aceito. Na semana antes da viagem, Miguel recebeu uma ligação inesperada. Era a diretora da escola técnica, em Amsterdã. Doutor, desculpe a ligação em cima da hora. É sobre o Ravi. O coração de Miguel parou por um instante. O que houve? Ele está bem. Mas houve um incidente. Miguel segurou a respiração. Ravi foi pego de surpresa. Por uma apresentação pública. Um painel com cientistas e investidores. Ele teve uma crise de pânico. Ficou horas trancado no banheiro da escola. Disse que não conseguia respirar. Chorava. Falava do pai. E de você. Miguel fechou os olhos. Ele tem passado por muita pressão. Mesmo sendo brilhante, ainda é uma criança com traumas profundos. E parece que, sem sua presença física, ele sente que perdeu o chão. No dia seguinte, Miguel gravou um vídeo e enviou para o e-mail da escola. Era simples. Só ele, diante da câmera. Ravi, não importa o quanto você cresça, o quanto brilhe, o quanto conquiste, você é o mesmo. Menino que um dia me ensinou a olhar o céu de cabeça para baixo. E se lá de longe o mundo parecer pesado demais, fecha os olhos, respira fundo e lembra que eu tô aqui, sempre. Na tua primeira engrenagem, no seu primeiro sonho. Você me ensinou a viver de novo. Agora eu te lembro. Você tem o direito de ter medo. Mas nunca esqueça. Você já venceu o impossível. 2 horas depois, recebeu uma resposta curta. Obrigado por não esquecer de mim. Eu ainda tô aqui. Ainda tô tentando. Por nós. Viagem à Suécia foi um rito. Miguel embarcou com a ajuda de um voluntário. Chegou a Estocolmo sob neve fina, com as ruas silenciosas e luzes tênues como se o mundo respirasse mais devagar por ali. Na cerimônia, subiu ao palco com dificuldade, mas com dignidade. O auditório estava cheio. Havia cientistas, estudantes, investidores, famílias. Quando anunciaram seu nome, uma salva de palmas ecoou como um trovão contido.
Miguel caminhou até o centro do palco. Parou diante do microfone. Respirou fundo e falou. Há 2 anos eu achava que minha vida tinha acabado. Perdi minhas mãos. E com elas, achei que havia perdido meu propósito. Mas aí, encontrei uma criança vendendo doces com olhos que enxergavam além da dor. E percebi que, às vezes, a verdadeira cirurgia acontece no invisível. Hoje, estou aqui como mentor. Mas a verdade é que fui aluno o tempo todo. O auditório ficou em silêncio. E então, alguém levantou-se na primeira fileira. Era Ravi. Vestia terno. Os olhos brilhavam. E em suas mãos, trazia um pequeno objeto de metal com fios e botões. Subiu ao palco. Aproximou-se de Miguel e, diante de todos, disse: Doutor, esse é o primeiro protótipo funcional da luva de assistência neural. Com sensores vocais, feedback tátil e controle de pressão. Funciona com comandos de voz e movimento residual. É para você. Miguel não conteve as lágrimas. Ravi ajoelhou-se, colocou a luva na mão direita de Miguel, ajustou com cuidado e ativou o sistema. Agora, diga fechar. Fechar, disse Miguel com voz trêmula, e pela primeira vez em 2 anos, seus dedos se moveram. Lentamente, imprecisamente. Mas vivos, aplausos ecoaram. De pé, longos, e naquele palco, sob os olhos do mundo, Miguel e Ravi se abraçaram como pai e filho, como mestre e discípulo, como 2 sobreviventes que aprenderam juntos a reprogramar a vida. O voo de volta para o Brasil parecia mais leve. Mais do que um retorno, era um renascimento. Miguel olhava pela janela do avião e via o céu como nunca antes. Não como um médico a caminho de um congresso, mas como alguém que finalmente entendia o que era liberdade. Ravi dormia na poltrona ao lado, com a cabeça encostada no ombro do doutor, como se ainda fosse aquele menino da praça, vendendo doces com uma placa escrita à mão. Mas agora, seus bolsos estavam cheios de circuitos, projetos e esperança. A luva mecânica funcionava. Ainda era rudimentar, mas Miguel já conseguia, com esforço, segurar uma xícara, tocar teclas no notebook, até desenhar traços tremidos com uma caneta especial. Os voluntários do Neuro na Rua choraram ao vê-lo escrever a palavra Ravi com a própria mão, ou quase isso. O galpão havia sido reformado. As paredes estavam coloridas, os fios bem organizados e havia uma placa nova sobre a porta de entrada. Laboratório Ravi Silva, onde cérebros nascem do impossível Silva. Um sobrenome que Miguel havia sugerido e que Ravi adotou legalmente, ao receber sua certidão de nascimento atualizada. Pela primeira vez na vida, o menino tinha nome completo, tinha documento, tinha um endereço fixo e, o mais importante, tinha um lar. Miguel agora o criava legalmente como filho. O processo de adoção foi rápido, já que Ravi era considerado sem referência parental desde pequeno. Com o apoio da ONG, da escola e de advogados, tudo foi formalizado. E naquela casa simples, mas cheia de ideias coladas na geladeira, eles se tornaram uma família nada convencional, mas absolutamente verdadeira. O projeto Neuro na Rua virou modelo nacional com parcerias, abriu novas unidades em Recife, Belo Horizonte, Belém e Porto Alegre. Universidades passaram a enviar estudantes para atuar como voluntários. O canal no YouTube explodiu, não com desafios bobos ou pegadinhas, mas com vídeos curtos onde Miguel e Ravi explicavam conceitos de neuroengenharia usando materiais reciclados, frutas, brinquedos e metáforas emocionais. O cérebro é como um bairro em construção, dizia Ravi em um dos vídeos mais assistidos. Às vezes um muro cai, mas a gente pode reconectar as ruas, fazer novas pontes, e onde antes havia ruína, plantar alguma coisa boa. As visualizações passaram, dos milhões. Comentários emocionados chegavam de todos os cantos. Professores de escolas públicas, mães de crianças com autismo, pessoas em reabilitação, jovens em situações de abandono. Todos dizendo a mesma coisa. Esse projeto me fez acreditar. De novo. Mas nem tudo eram flores. Miguel, aos poucos, começou a sentir as limitações físicas pesarem mais. As costas doíam com frequência. As pernas ficavam rígidas em dias frios.
Os médicos alertavam que sua condição era degenerativa, ainda que lenta. Os nervos lesionados jamais se regenerariam totalmente. Ravi percebeu antes dele. Você precisa de um assistente mais novo, brincou. Já tenho um, e ele me dá trabalho desde o dia em que me vendeu um brigadeiro. Ambos riram. Mas Ravi, silenciosamente, começou a se preparar. Passou a estudar mais, a escrever apostilas, a organizar os roteiros de aulas, a orientar os voluntários. Miguel notava, e embora doesse ceder espaço, compreendia que aquilo era a coisa certa a fazer. Um dia, durante uma aula sobre memória afetiva e neuroplasticidade, Miguel parou no meio da explicação, olhou para as crianças e disse: Vocês sabiam que existem células no cérebro chamadas espelhos? Elas fazem a gente sentir o que o outro sente. Aprender com o que o outro faz. Eu passei a vida toda achando que meu cérebro era meu. Só meu. Mas hoje, eu entendo que ele foi reconstruído olhando para vocês. Vocês me ensinaram a viver. Silêncio. Depois, palmas tímidas. E então, Ravi completou. E foi assim que o médico que perdeu tudo, devolveu tudo pra gente. Meses depois, durante o aniversário de 13 anos de Ravi, algo diferente aconteceu. A imprensa, que por tanto tempo tratara os dois como símbolo de superação, agora os celebrava como mentores de uma nova geração. Naquele dia, o laboratório Ravi Silva recebeu uma visita inesperada. Representantes do Ministério da Educação, de empresas de tecnologia e até um cineasta que queria transformar a história dos dois em filme. Mas o presente que mais emocionou Miguel foi outro. Ravi lhe entregou uma caixa simples, embrulhada com papel reciclado. Abre, mas devagar, disse o menino. Dentro da caixa havia uma nova versão da luva, mais leve, com sensores mais precisos, impressa em 3D. Fiz com a ajuda de uma universidade da Alemanha. Conectamos com um chip que responde a estímulos do ombro e interpreta. Sinais residuais. Agora! Você pode escrever de verdade. E com as duas mãos. Miguel colocou a luva, aperfeiçoada, suave, quase natural. Segurou uma caneta e escreveu com caligrafia trêmula. Mais sua. Você me curou. Ravi sorriu. Agora a gente tá empatado. Naquela noite, sentaram-se os dois no terraço da casa. Olharam o céu. Lembra quando você me disse que a gente podia ver o mundo de cabeça para baixo? Perguntou Miguel. Lembro, mas hoje eu prefiro de frente, sem medo. E o que você vê? Um futuro. Nosso. Miguel fechou os olhos, respirou fundo, sentiu o vento tocar o rosto, o som da cidade ao longe, o calor do menino ao seu lado. Era tudo o que precisava. E quando o dia seguinte chegou, com novas crianças no galpão, novos projetos nas pranchetas e novas ideias para o canal, Miguel entendeu. De uma vez por todas, ele havia deixado de ser um médico que salvava corpos. Agora, salvava destinos, não com bisturi, mas com escuta, com acolhimento, com presença e com um menino que um dia o ensinou que as mãos não são o que nos faz tocar. Alguém, mas sim o coração. E você? O que faria no meu lugar? Se tivesse perdido tudo, teria coragem de começar de novo? Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque, às vezes, a gente só precisa de uma mão estendida, mesmo que ela já não se mova como antes.